expectativa de serem renovados por Deus essa noite? Glória a Deus. Sabe, eu quero ministrar para vocês algo que tem sido muito real na minha vida, assim. Deus tem falado muito comigo a respeito de valorizar a presença. Aconteceu algo interessante ontem. A gente tem um GC lá em Cabo Frio, para quem não sabe, tem 2 ou 3 meses que a gente começou. Ontem tinham lá 500 e poucas pessoas reunidas, maravilhoso, muitas conversões, e toda segunda-feira tem sido um tempo incrível lá. E aí ontem a gente voltou, só que eu voltei muito tarde, e aí a Kezinha, minha esposa, com Cecília, nossa filha, elas foram para a casa da irmã dela e ficaram lá. Kezinha foi para a casa da irmã, ficou com Cecília, e o tempo foi passando, e a gente demorando para voltar. E aí quando eu cheguei em casa, era tarde demais. Eu falei com meu cunhado, eu falei: mano, Kezinha e Cecília estão dormindo? Aí ele falou: então, cara, já estão dormindo já. Eu falei: eu acho que eu não vou incomodá-las e acordá-las não, eu vou deixar aí, amanhã de manhã eu pego elas então, beleza? A gente mora na mesma rua. E Deus falou comigo de uma forma especial ontem, sabe? A casa ficou vazia sem elas. A casa ficou vazia, mas olha só que interessante. Era a mesma casa, tinha as mesmas coisas, o cheiro delas estava lá, as coisas delas estavam lá, as fotos delas estavam lá. Quantos estão entendendo isso? Eu fiquei carente demais, cara. Eu abri o quarto de Cecília e fiquei olhando os brinquedinhos de Cecília. Os brinquedos de Cecília estavam lá, os presentes de Cecília estavam lá, mas elas não estavam lá. Você sabia que às vezes a gente tem buscado no Evangelho que a gente valoriza tudo que nos cerca, mas a gente deixa em segundo lugar? A única coisa que tem sentido é a presença de Deus. Sem ela nada faz sentido. Sabe, a presença de Deus é suficiente para preencher tudo em todos. A presença de Deus é suficiente para renovar a tua esperança, a tua alegria, a tua expectativa, renovar tuas forças, sarar tuas feridas, curar as tuas enfermidades. A presença de Deus é suficiente para mudar toda a tua história. A presença de Deus. E às vezes a gente quer colocar outras coisas em primeiro lugar. Às vezes a gente dá mais valor para ferramentas do que para a presença. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe por que tantas vezes a gente lê a palavra e dá sono? Porque a gente pega a última parte do nosso dia, a última energia que a gente tem, e a gente dá o resto para aquilo que deveria ser primordial. Preste atenção. A Bíblia só vai parecer algo que dá sono quando eu entendo que ela é um livro com algumas coisas escritas. Sabe quando isso mudou para mim? Isso tem alguns anos atrás. Não foi assim que eu me converti. Eu me converti e eu me apaixonei pela obra de Deus. Eu me converti e eu me apaixonei pelo serviço da obra de Deus. Depois de algum tempo eu me apaixonei pelo Deus da obra, pelo Deus do serviço. Quantos estão entendendo isso? Foi quando eu entendi que a Bíblia não é um livro que me ajuda. A Bíblia é o próprio Deus que se revela para mim. Qual que é a diferença entre a Bíblia e a palavra? Pode ser o mesmo instrumento. A diferença está na forma como eu vejo ela. Preste atenção. Quando é só um livro me dá sono. Quando é o próprio Deus me renova. Quando é só um livro é entediante. Quando é o próprio Deus me dá alegria, me dá expectativa, me dá esperança. A fé vem através da palavra dele. Quando Deus fala comigo, a presença dele é suficiente. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? Eu me coloco em primeiro lugar. É por isso que eu falo com liberdade sobre essas coisas. Porque essa mensagem é fruto de uma autoanálise. Você só tem propriedade para ministrar sobre aquilo que você já viveu também. Tem que ser real em você, tem que ter vida em você. Sabe, a gente coloca às vezes expectativas na pregação de homens. Às vezes a gente coloca a expectativa em ferramentas. Às vezes a gente coloca expectativa até no nome de Jesus, como se fosse uma ferramenta do reino de Deus. Preste atenção. Durante um tempo eu usava o nome de Jesus, e eu vou usar exatamente esse termo, usava o nome de Jesus como uma ferramenta disponível nos momentos de crise. Então deu algum problema, então peraí, o nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus, a gente faz isso também, é como se fosse mais um remédio na prateleira. Deu algum problema, enfermidade na tua casa, não, peraí, tem algo legal para isso. O sangue de Jesus tem poder, preste atenção. O sangue, o nome e a presença dele não são ferramentas no reino, são a essência do reino. Desejar o reino sem desejar a presença não tem sentido. É por isso que Jesus, quando ensina a oração, ele diz: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque quando o reino dele vem, ele vem também, e a vontade e o governo dele se estabelecem. Quantos estão entendendo isso? Pastor, o que eu preciso para mudar a minha casa? É simples, é o que eu tenho buscado também na minha.
é clamar para que o reino venha, porque quando o reino vem, ele vem também. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Sabe, foi muito forte que eu vivenciei essa noite. Parece que as horas demoravam para passar, e a frase que não saía da minha cabeça era: de que adianta uma casa se ela está vazia? Eu acho que esse mesmo grito ecoa toda vez que a gente fala sobre salvação. É como se Deus olhasse para nós e falasse: de que adianta uma casa tão linda que eu edifiquei com tanto carinho se ela continua vazia? Eu quero encher você com a minha vida, eu quero encher você com as minhas promessas, eu quero encher você com tudo aquilo que há em mim. É por isso que quando Jesus se revela, ele diz: olha, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer tirar tudo que você tem, mas eu vim para que tenham vida, e para que tenham vida em abundância. Sabe, essa vida que Jesus declara no original, ele diz: eu vim para que tenham zoe, ou seja, para que tenham a própria vida de Deus. Meu irmão, Deus não quer te encher com nada menos do que a própria vida dele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Uma geração cheia de esperanças e otimismo não vai a lugar nenhum, mas uma geração cheia da presença de Deus, ninguém pode parar. Toda a história da igreja foi marcada por isso. Uma geração que reconhecia Deus e buscava a presença. Depois uma geração que se acomodava com todo o conforto que tinha e perdia isso. Aí depois Deus trazia um reavivamento. Uma geração que se arrependia, buscava a presença, e depois se acostumava com o que tinha e perdia isso. Preste atenção. Eu não sei quantas gerações ficaram para trás, mas eu vim declarar que nós somos a geração que busca a presença dele. Você pode concordar comigo? Nós somos a geração que entende que a presença dele é suficiente. É suficiente, sabe? Uma coisa me chamou a atenção, cara. Eu estava com Cecília e Kezinha, e eu descobri que Cecília, ela tem fome por jujuba. Quantos aqui gostam de jujuba? Meu Deus, Deus falou com alguém ali, ó. Eu gosto de jujuba, mas Cecília não gosta de jujuba. Cecília ama jujuba. E sabe o que eu acho interessante? Se deixar, ela só come jujuba. Se deixar, ela troca o almoço pela jujuba, ela troca a janta pela jujuba, ela ama jujuba. É uma das coisas que eu utilizo quando eu vacilo. Filha, papai vai trazer uma jujuba. Eu acabo usando, tem que admitir. Mas sabe o que eu aprendi com isso? Presta atenção. Por mais que seja gostoso, por mais que a jujuba possa trazer entretenimento para Cecília, não alimenta e não é suficiente para manter ela de pé. Sabe o que eu aprendi? Todas as vezes que ela se sacia com jujuba, ela não tem fome para mais nada. Todas as vezes que você se saciar com aquilo que não tem como te alimentar e te manter de pé, quando chegar o momento de você buscar a presença de Deus, você vai achar que está saciado, mas você está vazio. Vazio. Deus fala demais comigo através da minha filha. E quando isso aconteceu, a pergunta dele para mim é: e você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Sabe, porque ter fome da presença me mantém vivo, de pé, avançando, vivendo o que a palavra disse que eu viveria, de glória em glória, rompendo todos os dias. A presença dele me faz isso. Mas junto com a presença existem coisas que entretêm e são até boas, mas não alimentam. São até legais, mas não dão vida. A grande questão é, quando a gente se sacia na presença, nada mais tem importância, nada mais faz sentido. Quando a palavra de Deus muda quem nós somos, nada mais tem importância para nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quantos querem ouvir mais sobre a presença de Deus? Diga: eu quero. Sabe, para a gente entender o que foi restaurado na cruz, para a gente celebrar o que foi restaurado na cruz, a gente precisa antes entender o que foi perdido antes dela. Porque para mim a cruz só tem sentido, Jesus naquela cruz só me traz alegria quando eu lembro do que eu não tinha antes dela, quando eu reconheço o que eu perdi antes dela. É por isso que alguém que era escravo e hoje se torna livre entende o preço da liberdade, porque ele já experimentou a escravidão. Preste atenção, só dá para celebrar antes da cruz, só dá para celebrar depois da cruz, quando a gente lembra de onde estávamos antes dela.
Eu sei onde eu estava antes de Jesus entrar na minha vida. Eu sei quem eu era antes de Jesus entrar na minha vida. Eu sei os sonhos que eu tinha antes de Jesus entrar na minha vida. Preste atenção, a cruz precisa marcar a nossa história. Tem que ser antes dela e depois dela. Não dá para viver da mesma forma depois de passar por ela. Não dá para desejar as mesmas coisas depois de passar por ela. Não tem como. E a Páscoa fala sobre isso. Jesus foi até a cruz. Jesus foi até a cruz. Olha o que Deus falou comigo, cara. Me constrangeu demais, eu tenho apanhado um pouco dele ultimamente. Sabe o que Deus falou comigo, pastora Vânia? O meu filho não ressuscitou na cruz. Ele foi retirado morto dela. Sabe qual é o grande problema da minha geração? É porque a gente até gosta da ideia da cruz, mas a gente quer ser poupado dela. É como se a gente dissesse: eu quero ser transformado, mas não precisa ir tão longe. Eu quero ser transformado, mas eu não preciso abrir mão de tudo que eu fazia antes. Eu quero ser transformado, mas eu não quero abrir mão das práticas que eu tinha antes. Eu quero ser transformado, mas eu não quero abrir mão das amizades que eu tinha antes. Presta atenção, Jesus, ele foi retirado morto daquela cruz, porque a palavra de Deus diz que aqueles que morreram com Cristo, com eles também ressuscitarão. E assim como ele foi glorificado, aqueles que ressuscitarem também serão. Sabe o que a palavra está dizendo? Para que nasça quem Jesus sempre quis que você fosse. Aquilo que você se formou, se tornou, precisa morrer naquela cruz. Há 11 anos atrás, o André que se tornou, foi até aquela cruz. 11 anos atrás, o André que Deus sempre sonhou, saiu daquela cruz. Eu quero falar sobre a presença dele. Eu creio, eu orei para que Deus pudesse fazer isso essa noite. Não vai depender dessa mensagem, não vai depender da eloquência, não vai depender da minha oratória, não vai depender do pregador, mas o que eu pedi para Deus é que a presença dele seja tão real essa noite, que seja suficiente para você sair daqui renovado. Você vai sair daqui, meu irmão, não há espaço para depressão num coração cheio da presença dele. Não há espaço para dúvida, não há espaço para ansiedade, não há espaço para mentira. Onde está cheio da presença de Deus, tudo isso tem que sair, ele é suficiente. Você que está com a sua Bíblia, abra por favor em 2 Coríntios 5:17. Segundo Coríntios 5:17. Todos acharam? Amém? Quem não achou, está sem Bíblia, acompanha comigo aqui. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu agora o ministério da reconciliação. Sabe o que a palavra está dizendo? Se não bastasse Jesus te reconciliar com o Pai, agora Ele quer que você reconcilie outras pessoas também. Quando a mensagem entra na tua família, preste atenção, através de você, não significa que o que Deus quer fazer se limita a você. É você e toda a tua casa. Pastor, a minha casa já foi alcançada, então é a tua casa e as casas ao lado da tua. Quantos estão entendendo isso? Pastor, toda a minha família já foi alcançada, então é a geração em que Deus te colocou, porque Deus sempre tem um propósito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Sabe, alguns anos atrás o meu pai se converteu e ele fez um pedido: eu quero os meus filhos na tua presença. Eu nem imaginava ser crente, na verdade eu nem gostava de crente. Agora olha só que interessante, minha irmã casou com um pastor, Deus me formou pastor, eu casei com a filha de um pastor. Uma família que nem conhecia a presença de Deus, hoje é uma família pastoral. Você que ama a presença dele desde novo, você que está aqui e já ouve a palavra dele desde novo, meu irmão, se Deus fez na minha vida o que ele não pode fazer na tua, Deus, ele ama pegar improváveis e exaltar através daquilo que ele tem para nós. Presta atenção, porque quando você olha para alguém que Deus transformou e você vê o que ele fez, você tem que reconhecer: só Deus pode ter feito isso nele. Sabe qual a alegria que eu estou tendo lá em Cabo Frio? A alegria que há anos atrás eu era motivo de vergonha para minha casa lá. Hoje eu estou tendo a oportunidade de ver parentes meus vindo à frente na hora do apelo. Minha tia já aceitou Jesus, os meus primos já aceitaram Jesus. Eu batizei a minha mãe nesse altar, eu batizei os meus primos nesse altar. Ei, preste atenção, existe uma palavra e ela não volta vazia. A palavra declara que você, se crer, e toda a tua casa servirão a Ele. Meu irmão, vim dizer nessa noite, isso não é uma frase motivacional, é a palavra de Deus e há poder nela. Você e toda a sua casa servirão ao Senhor. Você e toda a sua casa foram alcançados por essa glória. A palavra de Deus diz: olha, Deus nos reconciliou em Cristo
com Ele, consigo mesmo, e também nos deu agora um ministério, pode colocar na tela, o ministério da reconciliação. Ou seja, agora Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha que poderoso isso. Versículo 20, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. E Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deus, Ele tornou o seu Filho, o pecado por nós, para que agora nele nos tornássemos justiça de Deus. Preste atenção, a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são embaixadores dele, amém? Quantos podem declarar isso? Diga, eu sou embaixador de Cristo. Sabe que Deus falou comigo sobre embaixadores de Cristo? Eu ministrei alguns meses atrás isso no Next. Eu fui estudar um pouco sobre embaixada. Sabe o que eu aprendi? Não existem embaixadores estrangeiros. Não existem estrangeiros representando uma nação. Sabe por quê? Porque para representar uma nação ou um reino, você precisa ter sido gerado lá. Tem uma frase que fala demais comigo, eu não lembro se é John Stott, qual pastor, que ele diz o seguinte: o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com o Cristo que anunciamos. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: olha, vocês são embaixadores, ou seja, se você foi gerado em Cristo, aonde você está, as realidades do reino que você manifesta estão também. Aonde você está na tua casa, então a tua casa vai experimentar as realidades do reino de Deus. Você está na tua empresa, a tua empresa precisa sentir algo diferente em você. Por quê? Porque você não é daqui, você não foi formado aqui, você não se move pelos princípios daqui, você nasceu do céu, você vai trazer os céus para a terra. Sabe qual é o propósito de Deus para nós? Trazermos de novo os céus para a terra. Quantos querem experimentar os céus tocando a terra? Digam, eu quero. A gente teve o Next Worship, o Worship Night esses dias, uma noite de adoração com os jovens, e foi absurdo o que Deus fez aqui. Mover de Deus, fluir, jovens sendo batizados, foi maravilhoso. E terminou, a galera veio para frente, o louvor continuou. E aí a equipe de som precisava ir embora, desligou o som, os jovens continuaram. Sabe por quê? Porque quando a gente está na presença dele, a gente não quer sair dela. Mas preste atenção, a presença não se limita a uma reunião ou um culto, a presença habita dentro de você. Na antiga aliança, só para a gente entender o que Jesus fez por nós, na antiga aliança, o tabernáculo carregava dentro de uma parte muito bem separada a presença manifesta de Deus dentro da arca. Preste atenção, os homens queriam ter acesso a Deus, mas era impossível, porque a santidade de Deus não suportava o nosso pecado. Preste atenção. Então, para que o homem tivesse acesso, para que o homem tivesse a direção de Deus, para que o homem tivesse a provisão da parte de Deus, era necessário um sacerdote intermediar esse relacionamento. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele anulou toda a necessidade que havia de uma terceira pessoa. O que Jesus fez foi o seguinte: olha, agora não há necessidade de sacerdotes, porque eu tornei vocês sacerdócio real. Agora não há mais necessidade de ninguém falar o que fazer, porque eu dei para vocês o Espírito Santo de Deus e toda a direção que você precisa. Agora não há necessidade de nenhuma pessoa, nenhum lugar, não há necessidade de templos, porque Deus fez através de vocês um templo que não foi construído por mãos humanas. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Pastor, por que a presença é tão poderosa? Porque Deus transformou através de Cristo aquilo que era limitado a poucos, disponível agora para todos. A palavra de Deus diz que aqueles que creem nele, aqueles que confessam ele como Salvador, agora do seu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, algo que era indisponível para o povo, agora está dentro de você. Você tem noção disso? Aquilo que o povo não tinha acesso, agora tem liberdade dentro de você. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Sabe, agora nós somos morada dele. Você pode declarar isso? Diga, eu sou morada dele.
E sabe aquele altar que existia dentro do tabernáculo? É o nosso coração. É por isso que, para que continue o fogo queimando sobre o altar, você precisa tirar as coisas velhas, você precisa retirar as cinzas, para que venha fogo novo de Deus e se renove todos os dias. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. O novo lugar de encontro entre o homem e Deus agora se chama eu e você. Você sabe como Deus chamava o tabernáculo? Lugar de encontro, tenda do encontro. Presta atenção, olha para mim, por favor. Deus chamava a tenda de encontro porque naquele lugar ele se encontrava com a criação. Agora, se eu sou o tabernáculo e Deus habita dentro de nós, qual é o novo lugar de encontro? É você. É por isso que Deus diz que nós somos embaixadores. É porque quando alguém olhar para você, é suficiente para que ele tenha um encontro com o próprio Deus. Pastor, você está dizendo isso, isso é muito romântico, isso é muito bonito, mas isso não acontece todos os dias. Eu passo por pessoas da liderança, às vezes nem falam comigo, às vezes a galera está corrida, eu mando o WhatsApp e as pessoas não respondem. Presta atenção. Eu não estou falando de você ter a tua carência suprida por uma liderança. Eu estou falando de você manifestar o próprio reino. A minha casa foi transformada porque eu olhei para os meus pais e eu vi que a palavra que eles estavam ouvindo gerou transformação neles. Quando os seus filhos verem você transformado por essa palavra, eles vão desejar o que você tem. Quando os seus amigos verem a tua família restaurada, eles vão desejar o que você tem. Eu vi uma mensagem esses dias, eu achei fantástica. O pastor Douglas Gonçalves falando que ele estava na casa dele, ele tinha voltado de uma viagem e ele trouxe açaí lá do Pará. E aí ele falou que uma menina lá no meio da célula falou assim: pastor, eu vim do Pará, deixa eu fazer, eu sei fazer do jeito certo. E ela fez o açaí. E o pessoal falou assim: ah, cara, eu não quero esse açaí não, dizem que tem gosto de terra, muito forte. E aí ela acabou de fazer o açaí, ela pegou o copo. E ele falou que ela começou a experimentar e se deliciar com aquilo. Falando assim: ai, que saudade que eu estava disso. Nossa, como isso é bom, como isso é bom, como isso é bom. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco veio um jovem, ficou atrás dela, outro jovem, outro jovem, outro jovem. E começou uma fila, todo mundo querendo aquilo que ela tinha. Preste atenção. Sabe o que gerou interesse neles? É porque eles estavam vendo ela se saciar com aquilo. Sabe quando a nossa família vai ter interesse do que a gente tem? Quando eles perceberem que nós estamos satisfeitos com isso. André está satisfeito com Deus deu para ele. Cara, eu quero isso que ele tem, porque eu continuo insaciável. Peter está satisfeito com o que Deus tem para ele. Eu quero que o Peter tenha, porque eu continuo insaciável. Quando as pessoas olharem para nós e verem que não existe ansiedade, preocupação, porque a gente está satisfeito com a presença dele, eles vão vir pedindo: eu quero aquilo que você tem, me dá um pouco daquilo que você recebeu também. Quantos estão entendendo isso essa noite? Sabe, nenhum embaixador é estrangeiro. Eu estou quase terminando, eu vou precisar encurtar. Eu tenho mais 10 minutos da tua atenção, amém? Glória a Deus. Então, abre comigo a sua Bíblia rapidinho, Lucas 8, 43. E eu quero começar a pregar um pouco sobre a presença do Pai. Abre rapidinho, por favor, Lucas 8, 43. O que existia de tão poderoso em Jesus que foi compartilhado conosco? O que existia de tão poderoso em Jesus que Ele compartilhou através da sua vida? Você pode declarar comigo, diga: a presença do Pai. Lucas 8,43 diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de hemorragia, e ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás então de Jesus e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou então Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: não, Pedro, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida: pastor, por que ela estava com vergonha? Porque hoje a gente recebe um milagre, a gente tem tanta alegria de poder falar do milagre. Só para você entender, naquele contexto,
ela não poderia estar ali, aquilo era passível de morte. É por isso que ela recebeu o milagre e ela teve medo das pessoas saberem que teria sido curada. Mas Jesus lhe fala: não, peraí, alguém tocou em mim e foi diferente, saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, ela veio tremendo, se prostrou aos pés de Jesus, na presença de todo o povo, e ela contou por que tinha tocado nele e como ela fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Aquela mulher toca nas vestes de Jesus, preste atenção, e ela é curada. Sabe o que acontece? Começa a se espalhar uma notícia: as roupas de Jesus têm poder para curar. Você ficou sabendo? Uma mulher tocou nas vestes dele e foi curada. Sério? Sério? Cara, então eu só preciso tocar nas roupas dele. É isso. Olha o que diz Marcos 6,56. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Sabe que o povo começou a acreditar? As roupas de Jesus curam. Mas preste atenção, talvez você vai dizer assim: ah, pastor, mas era o próprio Jesus. Então acompanha comigo, Atos 5,15. Abre rapidinho, vem aqui no telão para a gente não perder tempo. Atos 5,15 diz: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro. Você pode declarar isso? Diga: a sombra de Pedro. Para que pelo menos o que? Diga: a sombra de Pedro. Como assim, cara? As pessoas na época de Jesus queriam tocar nas vestes dele, agora queriam apenas que a sombra de Pedro passasse por eles. É exatamente isso que a palavra diz. Olha só, colocavam macas, camas no caminho pelo qual Pedro passaria, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Sabe o que havia de poderoso em Jesus? Sabe o que havia de poderoso em Pedro? Não eram as suas roupas, nem as suas sombras, mas era a presença do Pai neles. Sabe por que a sombra de Pedro curava? Não era pela sombra em si, mas é porque quando ele estava à distância da sua sombra, a presença do Pai era tão forte nele, que pessoas eram curadas apenas porque ele passava perto. Sabe por que as roupas de Jesus curavam? Não é porque havia algo especial no tecido dele, é porque a presença do Pai nele era tão forte, que só em tocar sobre as roupas dele, eles eram curados. Presta atenção, sabe o que a nossa geração precisa? Uma presença tão forte quando a gente se encontra, uma presença tão forte quando a gente fala dele, que a gente não precise nem fazer apelo. Os perdidos virão, os cativos virão, os doentes virão, porque a presença dele é suficiente. A presença dele é suficiente, sempre foi e sempre será. Gênesis fala da criação, preste atenção. O próprio Deus olha para a criação, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A presença dele era suficiente. Ele disse: haja luz, e houve luz, e todas as coisas foram criadas pelo poder que havia nele. Depois que ele faz toda a criação, depois que ele faz sol, lua, depois que ele vê todas as coisas e vê que tudo aquilo era bom, ele faz então a criação. Preste atenção, você sabe para que Deus fez todas as coisas? Eram apenas um habitat para receber a coroa da sua criação, eu e você. Você sabe para que ele se preocupou? Meu irmão, olha só isso. Gênesis, Deus fala: haja luz, e houve luz. Alguns capítulos depois, alguns dias depois, Deus diz então para que haja o sol, a luz e estrelas. Você já parou para pensar nisso? Houve luz antes do sol. Eu creio que o sol ele colocou só para enfeitar a criação. Ele olhou e falou: vai ficar bonito. A lua vai ficar legal, eu acho que combina com a paleta de cores, vai ficar bom. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tudo isso era só para que a criação pudesse habitar em um lugar melhor, mas a habitação não era o propósito final. Você sabe qual era o propósito final de Deus? Era gerar um lugar de encontro em que o homem tivesse prazer na sua presença. A palavra de Deus diz que na viração do dia ele se apresentava para o homem. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu quero que o teu prazer esteja na minha presença. Mas o que acontece? Você já sabe, o pecado entra na história da humanidade e a gente se afasta de Deus. A palavra de Deus diz que nos tornamos inimigos de Deus. A gente se afastou dele. Preste atenção. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, eu sinto de falar de novo. Cara, tem coisas que Deus faz, a gente acha que é não vou dizer
revolta, mas é uma atitude dele de retaliação a coisas erradas que a gente faz. Às vezes a gente tem uma visão de um Deus que é um Deus julgador, é um Deus que está preocupado só em castigar quando a gente erra. Preste atenção, eu tinha a visão de Deus assim. Quando eu li Gênesis, eu li que depois que o homem pecou, ele perdeu acesso à presença, e Deus colocou então um anjo com uma espada flamejante diante da árvore da vida. Eu olhei para aquilo e eu falei, bom, Deus estava revoltado, e o que ele fez foi o seguinte: eu não quero mais que o homem tenha acesso à vida eterna, porque o homem pecou e se afastou de mim. Eu entendia que era uma revolta de Deus. Presta atenção, você sabia que tem muitas vezes que Deus está cuidando de nós e a gente está achando que Ele está punindo? Deus não estava revoltado com o homem, Deus estava guardando o homem, porque o homem se tornou pecador, e se o homem tivesse acesso à vida eterna, seria eternamente pecador. O que Deus estava fazendo é o seguinte: olha, até que ele seja restaurado e a minha natureza seja renovada nele, eu não quero que ele tenha acesso à vida eterna. Por isso, quando Jesus vem, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para restaurar a natureza do Pai em você, e agora, tendo a natureza do Pai restaurada, eu também te dou acesso à vida eterna, porque você é santo, é eternamente santo. Seja santo como eu sou santo. Esse é o convite que ele faz. Ei, cuidado de Deus é sempre para que a presença dele continue sendo guardada. Por que Deus livrou o povo do Egito? Porque Ele queria se relacionar com o povo. Por que Deus pediu para que Moisés estabelecesse um tabernáculo? Porque Ele queria um lugar de encontro com o povo. Por que Deus libertou o povo todas as vezes que era cativo na Babilônia, pelos reinados, pelos reis? Porque Deus queria restaurar a presença dEle no meio do povo. Você sabe por que a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque enquanto Saul estava preocupado com o trono, Davi estava preocupado em trazer de volta a presença de Deus para o meio do povo. A palavra de Deus diz que Saul está preocupado com o trono e ele está perseguindo Davi. Quantos estão acompanhando comigo? Amém? Ele já era rei, cara, mas ele estava preocupado com o que ele tinha. Davi está no meio do deserto sendo perseguido. Tem um salmo, não lembro qual é o salmo, eu até anotei aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Se você medita depois, eu tenho que correr. Salmo 132. No Salmo 132 diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou, porque ele jurou e ele fez um voto ao poderoso de Jacó: eu não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, e eu não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras, misericórdia, volta lá, filhão, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Preste atenção, Saul está preocupado em perder o trono, Davi está preocupado em trazer a presença. Saul está preocupado em continuar mandando, Davi está preocupado em ter o governo de Deus sobre ele. Saul está preocupado em ter status, Davi está preocupado em ser quem ele é na presença do Pai. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque no coração dele só tinha espaço para a presença do Pai. Davi não é um exemplo de caráter, Davi não é um exemplo em vários aspectos, mas em uma coisa a gente pode se guiar pela vida dele: ele amava a presença de Deus. Quantas vezes você já questionou a atitude de Saul, cara? Quantas vezes a gente olha para essa história e a gente questiona a atitude de Saul, mas eu me vejo em Saul todas as vezes que eu me preocupo mais em manter aquilo que eu conquistei do que em buscar a presença dele. Todas as vezes que eu estou mais ansioso em manter aquilo que eu tenho batalhado com a força do meu braço para conquistar, do que me deleitar na presença dele. Sabe, o que eu estou convidando você a experimentar não é fácil. Pastor, você está dizendo que no meio de toda tribulação, tempestade, dificuldade, eu consigo encontrar prazer na presença dele? Sim, porque a presença de Deus preenche todo o nosso vazio. É simples assim. Existe paz na presença de Deus. Êxodo 3:11, Moisés chega diante dele. Preste atenção, olha isso. Deus compartilha com Moisés os projetos que tem através de Moisés. Moisés, você vai ser o libertador do meu povo, eu vou te usar assim, eu vou fazer tal coisa. E sabe qual é a pergunta que Moisés faz para ele? Está lá em Êxodo 3:11. Moisés diz: Senhor, mas quem sou eu? Senhor, mas quem sou eu para fazer isso? Preste atenção. Você sabe como Deus responde para ele? Eu estarei contigo, Moisés. Senhor, mas quem sou eu para fazer tudo isso? Eu estarei contigo, Moisés. Senhor, mas quem sou eu para chegar até o faraó? Eu estarei contigo, Moisés. Senhor, mas quem sou eu para libertar o meu povo? Eu estarei contigo. Presta atenção. Sabe o que a palavra está nos revelando aqui?
Tudo aquilo que você vai experimentar, os lugares que você vai, as coisas que você vai conquistar, não estão ligadas à sua identidade. É por isso que Moisés pergunta, mas quem sou eu para isso? Não, Moisés, não é você. O que te capacita é porque eu estarei contigo. O que te capacita é a minha presença. Eu estarei contigo, isso é suficiente. Senhor, mas quem sou eu? Moisés, não se preocupa por que você é, eu estarei contigo. Você quer outros exemplos? Deus chama Gideão e ele diz, Gideão, vai nessa tua força. Senhor, mas quem sou eu? Eu sou o menor na casa do meu pai, eu sou o menor da minha família é a menor dentro da menor tribo. Quem sou eu? A dúvida e a preocupação dele era em relação às habilidades que ele tinha. Sabe qual a resposta de Deus para ele? Eu estarei com você. Meu irmão, não sei o que você tem passado, mas o que eu vim declarar é que não depende das tuas habilidades, depende da presença. Ele está com você todos os dias da sua vida. Aqueles que creem nele terão ele consigo todos os dias. Eu estarei em vocês, vocês estarão em mim, nós seremos um no Pai. Essa é a mensagem de Jesus. É por isso que a presença nos traz confiança, porque a presença é suficiente. Sabe, eu quero finalizar aqui, eu quero compartilhar com vocês uma passagem, eu fecho aqui de verdade, que fala sobre Jesus indo ao encontro dos discípulos no meio de uma tempestade. Mateus 14, 24. Essa passagem todo mundo já ouviu inúmeras vezes, preste atenção. Tem uma tempestade, os discípulos estão no meio do barco, Jesus tinha se retirado, falou para eles irem na frente, e eles estão no meio de uma tempestade. Do nada aparece Jesus andando sobre as águas. Você sabia que em meio a algumas tempestades Jesus quer se revelar para a gente, às vezes a gente nem percebe que ele está ali? Sabe qual foi a percepção dos discípulos? Acharam que era um fantasma. Olha o que diz a palavra: quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Pode passar. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Preste atenção, pode seguir. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus então foi até a direção de Pedro, estendeu a mão, o segurou, colocou de volta sobre as águas e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, e aqui que eu quero terminar, preste atenção, a banda já pode subir, galera do louvor, preste atenção, versículo 32, e quando entraram no barco, o vento cessou. Você pode declarar isso comigo? Diga, quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Você sabe por que Jesus não acalmou a tempestade antes de entrar no barco? Preste atenção, acompanha comigo. Jesus se revela para eles e eles têm medo, eles dizem, será que é um fantasma? Eles ficaram impressionados. A primeira coisa que Jesus fala, ele diz o seguinte, não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Depois ele entra no barco e acalma a tempestade. E eu fiquei meditando sobre isso, e o que Deus falou comigo é o seguinte, Jesus não acalmou a tempestade antes de entrar no barco, porque se ele acalmasse antes de entrar no barco, a expectativa deles, a segurança deles, estaria no fato das ondas não baterem mais contra o barco. Se Jesus acalmasse a tempestade antes de entrar no barco, a segurança deles estaria no fato da tempestade ter passado. Jesus queria que a segurança deles estivesse no fato de Jesus estar ali. Ele diz, olha, a tempestade continua, mas sou eu, não tenho medo. Nesses momentos da fé em que a gente caminha com Ele, a gente olha e tem uma tempestade, o que Ele quer dizer é o seguinte, você não precisa esperar que as circunstâncias passem para você ter segurança. A minha presença é suficiente para que você tenha segurança. A minha presença em meio a qualquer dificuldade é suficiente para que você tenha segurança. Pastor, eu estou passando uma crise na minha casa. Pastor, eu estou passando dificuldade. Pastor, eu estou quebrando financeiramente. Pastor, a minha mulher se separou, pegou minhas coisas, fugiu. Pastor, eu estou até bem, mas eu ouço falar de Deus, mas eu não consegui sentir Ele ainda. Eu não sei em que tipo de tempestade você está hoje. Eu não sei se é uma tempestade externa. Eu não sei se a tempestade que você está enfrentando está dentro de você. Uma coisa eu sei,
A segurança que você precisa não está no fato da tempestade cessar, mas está no fato de Jesus ter entrado no teu barco. Jesus está no barco, meu irmão, nada é capaz de te deter. Jesus chegou na tua casa, nada é capaz de impedir o agir dele. Jesus entrou na tua vida, nada é capaz de frustrar as promessas que ele te fez. Se alguém crê nisso comigo, você pode dizer glória a Deus por isso. A presença dele é suficiente. A presença dele não é uma ferramenta que me leva para algum lugar, a presença dele é o lugar. Se você puder, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, e eu quero declarar com você o que diz Efésios 3,16. Fica de pé, Efésios 3,16 diz: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do meu Espírito, para que Cristo habite nos seus corações mediante a fé. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Preste atenção. O que a palavra de Deus está dizendo é: eu oro para que no seu interior se fortaleça uma coisa: o poder do meu Espírito é suficiente para fazer tudo aquilo que eu te prometi. Se você crê nisso, feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. A banda pode vir comigo, vamos ministrar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, nessa noite eu declarei que a tua presença é suficiente, não porque é uma boa ideia, mas porque eu creio nisso. Não porque é uma verdade atraente, mas porque ela é verdadeira, ela é real, ela me transformou, ela mudou quem eu era, ela mudou a minha casa, ela mudou os meus sonhos, ela mudou a minha família, ela mudou o meu coração, e eu creio que ela é suficiente para transformar todos que estão me ouvindo nessa noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que não seja pelo que eu falei apenas, mas que seja pelo teu poder invadindo os nossos corações hoje. Deus, invade o nosso coração, muda, Pai, em nome de Jesus, os nossos planos. Espírito Santo, vem sobre o nosso coração hoje e quebranta-nos, a poder no teu nome, Pai, para que toda a cadeia caia por terra, a poder no teu nome, Deus, para que todas as correntes se despedacem, a poder no teu nome, Deus, para que todas as circunstâncias mudem, a poder no teu nome, Deus, para que toda a tempestade, depois que o Senhor se revelar para nós, ela cesse, a poder no teu nome. Nós cremos nisso, e se você crê nisso, diga glória a Deus.